A Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. E eu comentava de manhã, a gente fica feliz em ver você aqui nesse final de ano, nessa última Santa Ceia do ano. Eu sei que alguns, devido às limitações, às dificuldades, não conseguiram até mesmo ali participar das 12 Santas Ceias do ano. Mas que bom que você está aqui. Amém? Acharam aí Tiago capítulo 4. Olha o que diz o versículo 7. É bem conhecido entre nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de quem? De vós. É bem conhecido esse versículo, mas eu quero falar o versículo 8, que diz assim, chegai-vos a quem? A Deus, e ele chegará a quem? A vós. Aí ele continua falando, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o quê? O coração. Olha aqui para o pastor, irmãos. Toda vez que nós, a partir do momento que nós vamos se aproximando de Deus, guarda isso no seu coração. Nós vamos olhando para a nossa vida e nós vamos vendo o quanto nós precisamos melhorar. Guarda isso. Aqui ele diz, achegai-vos a Deus, mas na parte B do versículo, ele já começa falando, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tem muitas pessoas que não se achegam até Deus, não se aproximam da palavra, porque tem medo de alguma atitude sua ser reprovada. Irmãos, quando um aluno ele é submetido a um teste, a uma prova, o nome já fala, aquilo ali é uma prova para que ele seja ali aprovado ou não, para que ele seja examinado. E diante da palavra, se nós se achegamos a Deus, pode ter certeza que Deus vai mostrar na nossa vida aonde existe os erros, as falhas. Eu comentava na parte da manhã, às vezes a pessoa diz, pastor, ninguém é perfeito, o homem é falho, e é ou não é? Mas nós não podemos sentar nessa palavra, o homem é falho mesmo, então, homem no sentido genérico, então nós vamos ter falhas, vamos ter dificuldades, sim, mas a partir do momento que você vai se aproximando da palavra, você vai vendo, eu, você, todos nós, o quanto nós precisamos melhorar. E a palavra de Deus, ela não é uma acusação para nós. Às vezes as pessoas entendem de maneira errada. Não, está me acusando. Não, a palavra, eu gosto daquela passagem que está lá em 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele estava falando da Santa Ceia, mas eu pego essa parte B do versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu tenho comentado sempre isso aqui na igreja. O que significa isso, pastor? Cada um cuida da sua vida espiritual. Cada um tem que cuidar da sua vida espiritual. Não vou nem falar da vida aí fora, que diz cada um cuida da sua vida. Nós vamos falar da parte espiritual. Cada um deve examinar a sua vida, a sua conduta, e de acordo com o quê? Com a palavra. Isso aqui é para todos nós. Não é só para um ou para outro, não. Todos nós, espera aí, eu tenho que fazer esse confronto da minha vida com a palavra de quem? De Deus. E ali você vai olhar, isso aqui está errado. Isso aqui eu preciso melhorar. Aproveita que agora está finalizando mais um ano. Eu vou começar um ano diferente. Olha, esse ano eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu errei, eu falhei, eu preciso melhorar a cada dia. Quer ver? Deixa aqui o Tiago. Vai lá em Isaías, capítulo 55.
Isaías, capítulo 55, por gentileza. É um versículo bem conhecido também de todos nós. Isaías 55, versículo 6. Acharam aí? Buscai a quem? Enquanto se pode o quê? Achar. Invocai-o enquanto está o quê? Perto. Aí o 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a quem? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em o quê? Perdoar. Para você entender esse versículo que nós falamos aqui em Tiago, Deus ele não é grandioso em apontar, em acusar. Deus ele é grandioso em o quê? Perdoar. A vontade de Deus é que todo pecador o quê? Se arrependa. Pecador é aquele que está afundado no pecado, no erro, não consegue sair daquela vida pecaminosa. Mas existe o ímpio também, que ele está citando aqui. É aquela pessoa que conhece a palavra, mas não consegue praticar. Um dia desse, mas eu acho que já tem quase um ano, eu preguei uma mensagem mais ou menos falando do ímpio. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que nós não praticamos a palavra de Deus no dia a dia, nós deixamos de praticar, aquilo ali é uma porção de impiedade que entrou no nosso coração. Porque o ímpio conhece a palavra e não o quê? Não pratica. A pessoa sabe que tem que ser fiel a Deus, fiel à palavra. Em algum momento ela se desvia, naquele momento ela foi uma ímpia, ou um ímpio. Ela deixou a palavra sabendo, conhecendo a palavra. Então nós não podemos aceitar essa porção de impiedade, às vezes no dia a dia. Às vezes diante de uma situação, eu comentava aqui, nós não podemos ser seletivos. O que é isso, pastor? O que é bom para mim na Bíblia, o que a Bíblia fala ao meu respeito, que fala que eu vou ser próspero, que eu vou ser, isso aqui é para mim, glória a Deus, eu recebo. Mas aquilo que vem para me ajudar, para que eu se livre do pecado, da maldição, não, isso aqui não é para mim não, eu queria que o fulano de tal tivesse sentado aqui hoje para ouvir essa palavra. Nós não podemos ser seletivos. A palavra, ela veio para nós, então nós temos que aceitar. Voltando aqui no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Invocai enquanto está o quê? Irmãos, tem muita gente que ainda não entendeu o quanto o Senhor Jesus está perto dela. E de manhã eu comentava algo muito importante. Vai chegar um momento que tudo isso aqui vai passar. Esse momento de buscar Deus, de você vir à igreja, não vai ter nem pastor mais, não vai ter nem obreiro, não vai ter nada. Pastor, vai chegar esse dia? Vai, isso é bíblico. E aqui ele está falando que nós temos que buscar Ele, enquanto podemos o quê? Achar. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quantos até mesmo irmãos, vamos colocar assim, não conseguiram chegar até esse final de ano, já partiram dessa vida para outra. Busque o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Alguém sabe o dia e a hora que vai partir? Sim ou não? De manhã eu brincava com os irmãos, mas na seriedade, eu falei, olha, quem está com vontade de ir para casa logo, comer uma carne assada, um frango, a maioria levantou a mão, né? Não, já deixei até minha carne temperada, tudo preparado. Eu falei, mas quem garante que nós vamos, né? Eu também tenho essa vontade, são coisas pequenas, vamos colocar aqui, não estou falando de grandes projetos para o ano que vem, para o mês que vem, irmão, mas quem garante para nós? É claro que você não vai viver agora, como se, tudo vai acabar mesmo, Jesus vai voltar, então eu nem vou casar mais, eu não vou ter nem filho. Não é isso, irmão. Porque Jesus falou que ninguém sabe o dia, nem o quê? Nem a hora que Jesus vai voltar. E aqui quando ele fala buscar enquanto se pode achar,
Porque vai chegar um dia que ninguém vai conseguir mais achar o Senhor. Ou quando partir dessa terra, ou quando Jesus voltar. Que diz em Apocalipse sobre o arrebatamento, aonde muitas pessoas vão falar: eu quero buscar Deus, cadê as igrejas, cadê os pastores que pregavam? Não vai existir mais isso. E aqui ele está nos orientando: busque o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Invoca o Senhor enquanto você tem condições de invocar. Vai lá em Eclesiastes, volta um pouquinho aí, ó. Eclesiastes, capítulo 12. Por gentileza, Eclesiastes, capítulo 12. Irmãos, você, eu, todos nós não podemos viver um dia sequer sem pensar na volta de Jesus. Um dia sequer. Pastor, mas eu vou ficar perturbado. Só se a pessoa estiver errada com Deus. Ela vai ficar perturbada. Eu dei um exemplo de manhã, porque Jesus, quando ele falou da vinda, ele não marcou hora com ninguém. Tem uns que são perturbados, são loucos das ideias, como diz, e fica marcando encontro, falando o dia que Jesus vai chegar. Não, Jesus vai chegar tal dia. É uma coisa fora do normal. Mas se você fosse receber uma pessoa muito importante na sua casa, vou dar um exemplo, pense em alguém importante aí. Pensou? Falando aqui dessa terra, não pensa no pastor, o pastor não é importante, né? Mas pensa aí, não sei, vou pensar, prefeito, não sei se tem, um governador, é importante ou não é? Sim ou não? Vamos dizer que o governador ligue para você e fala: olha, semana que vem eu estarei aí, eu vou na sua casa. E o que você vai fazer com a sua casa? Você vai deixar ela do mesmo jeito que está? Sim ou não? Não. Você vai arrumar, vai organizar, mas espera aí, ele não falou o dia nem a hora. Então o que eu tenho que fazer durante a semana? Eu tenho que manter a minha casa o quê? Organizada a todo tempo. Alguém bateu palma lá, é ele que chegou. Não é, achei que era. Mas a casa está o quê? Preparada, organizada. Por isso que Jesus falou: olha, nem eu sei, somente o Pai sabe o dia e a hora. E eu tenho comentado muito sobre isso. Irmão, vai chegar um dia que Deus, lá do céu, vai falar: chega, basta, vai, é agora. E aí Jesus vai vir. Quer ver? Acharam aí Eclesiastes 12? Olha o que diz o versículo 1. Lembra-te, 12:1 de Eclesiastes, tá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua o quê? Mocidade. Antes que venha os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles o quê? Contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Até aqui está bom para nós. Eu já vi muitos jovens falar: não, esse negócio de Jesus, esse negócio de crente, isso aí é para as pessoas de idade. Quando eu tiver com os meus 60, 70, 80, aí eu vou procurar uma igreja, vou me converter e vou aceitar Jesus e vou para o céu. E muitos que falaram isso não chegaram nem aos 20, né? Então isso aqui é importante nós entendermos. O que a palavra está falando aqui? Claramente, só para resumir, está falando da vinda de Jesus. Mas por que, pastor? Lembra-te do Senhor, do Criador, nos dias da tua mocidade. Irmãos, queria eu ter conhecido Jesus com os meus 12 anos de idade, 11, 10. Queria eu ter nascido, como dizem aí no linguajar crentez, queria eu ter nascido no berço evangélico, mas não foi assim. Porque como diz aqui, o quanto antes, na juventude, na adolescência, irmãos, é melhor a pessoa se preparar.
Ele está falando, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus, isso aqui vai vir para todo mundo, cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles o quê? Contentamento. Ele está falando, olha, nós precisamos nos preparar antes. Eu creio que a maioria aqui que já se converteu, que aceitou Jesus, veio para Jesus devido a uma dificuldade. O casamento estava acabando, outro, a empresa estava falindo. Muitas pessoas vieram para a casa de Deus devido a uma dificuldade, não que é errado, tem que vir mesmo, mas bom, se for olhar pela palavra, é a pessoa se preparar, aceitar Jesus, se preparar na mocidade. Por quê? De manhã eu falei algo, quero que você não se escandalize, é aqui mesmo, se eu não me engano, em Abacuque que fala, né? Irmãos, o que há de vir, virá, e não o que? Tardará. Um dia desse nós estávamos aqui, 2019 para 2020, na vigília da virada, alguém colocou no projeto de vida, Senhor, livra-nos do coronavírus, alguém colocou isso? Não. E tem muita gente, olha, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser isso ou aquilo, mas eu não sou o profeta do caos não, mas quem garante que não será pior? Se você olhar de uns anos aí para cá, se você ver, irmãos, as coisas, a tendência é o quê? É piorar. E tem gente que ainda não entendeu, tem gente que ainda não caiu a ficha, está achando que é isso, que é aquilo. Não, nós vamos acostumar a viver com a situação, nós vamos acostumando a viver com o vírus. Irmãos, alguém lembra que é da época quando, logo quando surgiu o HIV, não era um espanto, era ou não era? Sim ou não? Misericórdia, o pastor Jaime comentou, a coisa era tão séria, irmãos, que se via que a pessoa estava um pouco magra, né, se estivesse numa piscina, num clube, já ninguém entrava já. Não, essa pessoa está com o vírus aí do HIV e tal. E hoje? Hoje, infelizmente, se tornou o quê? Comum. E já veio muitos vírus piores do que esse, aí agora vem esse corona do inferno, depois não sei se vai vir outro do Satanás, e por aí vai. Irmão, se nós formos olhar pela Bíblia, nós temos que se preparar, porque Jesus falou em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até onde? Até o fim. Tem gente que acha que é só até o fim desse ano. Não, se eu perseverar até o fim desse ano, eu vou passar essa pandemia, e aí eu vou ser um vencedor. Calma, não é assim não. Ainda vai ter que vencer 2021, vai ter que vencer 2022, 2023, 24, 25, 26, até quando Jesus permitir você aqui nessa terra. Por isso que nós temos que vencer até onde? Até o fim. Não sabemos se o fim é a nossa partida ou a volta de Jesus. Uma coisa nós temos que entender, eu tenho que ir até onde? Até o fim. Então, voltando aqui, o 2. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeram os guardas da casa e se curvaram os homens fortes e cessaram os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pelas janelas. Então, claramente, está falando da vinda de quem? De Jesus. Porque ele está falando quando os poderosos, os guardas, se curvarem, irmãos. E é triste, mas tem pessoas que às vezes é tão prepotente, faz o abuso da autoridade, né? É tão egoísta, tantas coisas. Irmãos, todas essas pessoas, elas vão ter que se curvar. De manhã eu dei um exemplo, imagina uma pessoa dessa, está dentro de um avião, na vinda de Jesus, e o piloto for evangélico, for de Deus, for digno do arrebatamento, e o piloto for arrebatado, o que essa pessoa vai pensar, será? Como que ela vai agir? Não, eu sou fulano de tal, eu sou isso, coitado. Nós não somos nada, irmãos. Nós temos que ser alguma coisa. Jesus falou, olha, ajuntai tesouro nos céus. Para com esse negócio de você querer ser alguém tão importante aqui nessa terra, porque o negócio é comigo.
Um jovem chegou até Jesus, falou: bom mestre, e era rico, o que é necessário eu fazer para herdar essa vida eterna, para mim ser um rico lá no céu? Jesus olhou para ele e falou: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas não é que Jesus queria empobrecer ele. Jesus, como se tivesse falado para ele: olha, se desprende dessas coisas desse mundo, porque se você não se desprender delas, coitado, você não vai para o céu. Eu sempre cito aqui, as coisas do mundo, a tendência é nos amarrar neste mundo, para nós não, o quê? Não subir. É um peso na nossa vida espiritual. Aí a pessoa se apega tanto, que tem uns que chegam ao ponto: olha, quando eu morrer eu tenho que levar tudo que eu tenho, mas não cabe no caixão, não dá, carro, casa, não, nós temos que juntar tesouros aonde? No céu. Nós temos que ter essa, como se diz, esse pensamento focado na palavra. Espera aí, o meu compromisso é com Jesus. Essa terra aqui, eu sempre cito isso, tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. É só você lembrar: pastor, minha avó já foi, uns já perderam uma mãe, outros já perderam um amigo, tudo está passando nessa vida. Daqui um dia o pastor passa também, vai embora, vem outro, e tudo vai passando. E agora o que não passa é a palavra de quem? De Deus. Quer ver? Vai lá em Mateus capítulo 11, por gentileza, para mim não estender muito aqui. Mateus capítulo 11, é bem conhecido também esse versículo, 11, 28. Então nós temos que se achegar a Deus, nós temos que se aproximar de Deus, porque na medida que nós vamos se aproximando de Deus, Deus vai mostrando os nossos erros, vai lapidando a nossa vida, e a tendência é nós melhorarmos a cada dia que passa. Amém? Acharam aí? Mateus 11, 28. Diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Aí o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de quê? De coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? É leve. Eu comentava domingo passado, quem veio vai lembrar da mensagem, nós não somos nada sem Deus, irmãos. A pessoa que acha que ela vai conseguir alguma coisa sem Deus, sem ter ali a palavra de Deus no coração, essa pessoa está enganada. Mas eu comentava domingo passado, coisas que vão dar certo, coisas que são aprovadas por Deus, não aquela pessoa que sai fazendo tudo o que dá na cabeça, o que acha, o que pensa, e Deus está longe desse negócio. Vai ser aquele homem ou aquela mulher que edificou a sua casa onde? Na areia. Vai correr o rio, vai vir o vento, a tempestade, e vai derrubar. Com Deus, sem Deus, nós não fazemos nada. Nada o quê, pastor? Nada que dá certo, nada que vai permanecer. E aqui ele diz, ó, vinde, se aproxime, chegue perto, venha para a palavra. Como eu dei o exemplo, não seja uma pessoa amedrontada, que tem medo de ir para a palavra de Deus, com medo da palavra falar alguma coisa, te apontar. Não, se você achou alguma coisa, por isso que é você que tem que se examinar, se alguma coisa falou quando você leu, tira, arranca da sua vida. É Deus que está falando: olha, eu quero te lapidar, eu quero te melhorar, eu quero te abençoar. Agora, eu não posso entender de uma forma errada. Não, a palavra está me acusando, a palavra está me apontando. Não, a palavra está mostrando: mude aqui, transforme aqui, tira isso, abandona, para, e você vai ser uma bênção. Quer ver? Aqui mesmo em Mateus, só que você vai lá no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, tem uma parábola muito bonita aqui em Mateus, no capítulo 5, e eu quero que você leia junto comigo. Eu não vou me ater aqui a cada versículo, porque se eu fosse pegar cada versículo desse, ia dar uma mensagem, e nosso tempo aqui não permite isso, que o tempo passa muito rápido. Acharam aí?
Mateus capítulo 5, é bem conhecido, é o famoso sermão do monte, ou da montanha, ou das alturas. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus, o quê? Discípulos. 2. E abrindo a boca, o que Jesus fazia? Ensinava. Vamos pegar o versículo 1. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi ao monte? Eles se aproximaram de quem? De Jesus. Aí eu falo para você nessa noite, irmãos, se aproxime da palavra, se aproxime da mensagem do Evangelho. Pare com esse negócio de querer se aproximar de pessoas, se aproximar do homem. Você tem que se aproximar de Deus. Como que eu me aproximo de Deus, pastor? Se aproximando da palavra. O que eu vou falar aqui não é novidade. Leia a Bíblia, leia os evangelhos, pega ali os evangelhos. Pastor, eu vou ler, eu vou ver o que Deus quer falar comigo, e Deus vai falar. Se aproximar de Deus é isso, porque quando você lê os 4 evangelhos aqui, você vê as histórias de Jesus, onde Jesus andou, o que Jesus fez. Isso vai falar muito com você, isso vai até mesmo mudar a sua vida. Pastor, mas eu já até li isso algumas vezes. Leia de novo, se aproxime de Jesus. Não queira se aproximar de pessoas, do homem. Aqui, quando os discípulos olharam, viram que Jesus subiu ao monte, eles falaram, vamos se aproximar. E quando eles se aproximaram, o que Jesus fez com eles? Jesus ensinou eles. Irmãos, sabe o que você precisa para vencer? Você precisa de um entendimento. De manhã eu comentei, às vezes nós se deparamos com uma situação que nós não conseguimos vencer. Aquilo ali, como dizem aí, aquilo ali está nos engolindo, nós não conseguimos. O que falta ali para nós vencer? Falta sabedoria. A própria Bíblia diz, Oséias, o meu povo sofre e está sendo destruído por falta do quê? De conhecimento. Às vezes a atitude que a pessoa toma, errada, por falta de conhecimento, traz prejuízo para a vida dela, traz uma decepção, traz uma frustração, e aquilo ali foi falta do quê? De entendimento. Por isso que nós temos que se aproximar de quem? De Jesus. Vai para a palavra, veja o que Jesus fez. Irmão, Jesus não passou 3 anos e meio nessa terra, perambulando por aí, vendo as coisas como que era aqui. Não, Jesus passou 3 anos e meio fazendo o quê? Ensinando. Ensinou os discípulos, ensinou todos naquela época, e ainda ficou aqui a letra para nós, os ensinamentos de Jesus, para hoje nós pegarmos esse ensinamento, que é tão, como que eu posso falar aqui? Ele é tão real, tão verdadeiro, e nós vamos colocar em prática, e isso vai mudar a nossa vida. O que muda a sua, mudou a minha, vai mudar a vida de quem quer que seja, se chama ensinamentos de quem? De Jesus, não é do homem. O ensinamento do homem não muda a vida de ninguém. O ensinamento humano não converte a vida de ninguém. Eu comentei isso de manhã também. Os seus familiares vão se converter, não é pela sua mensagem, não é pela minha mensagem. Eles vão aceitar Jesus pela mensagem de quem? De Jesus. Por quê? Porque eles não têm que aceitar eu, eles não têm que aceitar você, eles têm que aceitar quem? A palavra. Aceitar Jesus é aceitar o quê? Aceitar o que a palavra fala. É a pessoa ler, entender, falar, peraí, essa palavra está sendo direcionada para mim, Jesus está falando comigo, a palavra é viva, eficaz, então eu tenho que mudar. O próprio Espírito Santo vai convencer a pessoa, não é a minha mensagem, não é o meu falar, não é ficar repetindo, batendo, olha, você tem que fazer isso, e tem, não adianta. É a mensagem de quem? De Jesus. Pastor, mas essa mensagem simples, objetiva, como falam aí, o feijão com arroz, mas é de Jesus, irmãos. Não é aquela coisa toda bem programada, toda bem estudada e tal, e aquela coisa. Mensagem de Jesus. O que Jesus deixou para nós.
Jesus deixou o entendimento, o que nós temos que fazer? Ensinar, abrir a nossa boca e falar. Vamos continuar aqui para terminar, que o meu tempo ali já foi. Aí o versículo 3, olha o que Jesus estava ensinando, hein? Bem-aventurado ou feliz, depende da tradução, os pobres de espírito, porque deles é o reino de quem? Sabe quem que é o pobre de espírito, irmãos? É aquela pessoa que depende de Deus, é aquela pessoa que age segundo a palavra, não é aquela pessoa que é prepotente, não, eu sei, eu faço, eu não preciso de Deus. Coitado dessa pessoa, ela acha que o espírito dela como dizem, é o bichão da goiaba. O pobre de espírito, aquele que reconhece as suas fraquezas. Olha, bem-aventurado, feliz os pobres de espírito. Qual que é a promessa de Jesus? O que é dos pobres de espírito? O reino de quem? Olha que coisa. O reino dos céus. O 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Vamos continuar, que isso aqui é bonito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede do quê? De justiça, porque eles serão o quê? Esse versículo aqui eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Irmãos, eu, você, todos nós temos que ter fome da palavra de Deus. Nós temos que ter fome das coisas de Deus. Mas não é isso que o mundo prega para nós. O mundo prega que nós temos que ter fome do quê? Além da comida. Mas se você chegar para alguém e falar, olha, você quer vencer na vida? Eu quero. Eu quero vencer, eu quero ser um empresário, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... Bom, as pessoas só têm fome de bens materiais. A pessoa só tem fome de casa, de carro, só tem fome de coisas desse mundo. Não é errado. Isso aí não precisa ter fome, a pessoa precisa ter. Mas não precisa ter fome. Uma pessoa com fome, ela vai procurar o quê? Fome física. O que ela vai procurar? Comida. Aqui ele está falando, bem-aventurado, feliz, é aqueles que têm fome e sede do quê? De justiça. Justiça de Deus. Aquela pessoa que tem fome, que tem sede das coisas de Deus, ela vai procurar as coisas do quê? De Deus. Mas aquele que tem fome somente para as coisas do mundo, elas vão procurar o quê? As coisas do mundo. E o contrário de feliz é o quê? Ninguém sabe. Infeliz. Então aquele que tem fome das coisas do mundo é o quê? É um infeliz. E aquele que tem fome de sede e justiça é o quê? É feliz, é abençoado. Vamos continuar aqui. O 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Ver a Deus aqui não é... O dia que nós partirmos dessa terra, vamos estar frente a frente com Deus, mas ver Deus agindo na nossa vida. Lá em Hebreus fala, sem santidade, ninguém verá quem? Verá o Senhor. Não vai ver o Senhor agindo na sua vida. E aqui ele fala, bem-aventurado os limpos de coração. Onde nós falamos lá em Tiago, limpai-vos o coração, se limpe diante de Deus, para que você possa ver o agir de Deus sobre a sua vida. É para isso que você busca a Deus. Você não vem aqui, eu costumo falar, irmão, você não vem perder tempo, você vem buscar Deus. Você vem ouvir aquilo que Deus tem para você. Então, se alimpe diante de Deus, se purifique diante da palavra e seja uma bênção. Eu falo aqui para você, não se escandalize, não perca o seu tempo, está passando muito rápido, não perca o seu tempo, ganhe tempo na presença de quem? De Deus. Às vezes agora alguém pode até falar, mas você está perdendo o seu tempo.
Deixa o tempo passar. Aí você vai ver quem está perdendo tempo. Deixa o tempo passar. Aí você vai prestar atenção, olha, quanto tempo eu ganhei. E aquele que às vezes está por aí, sem juízo, perturbado, não toma uma decisão na vida, está perdendo o seu tempo. Que tempo? Tempo com Deus. Não, eu estou aproveitando a minha vida, não, afinal de contas eu sou jovem. E quem diz que estar em Jesus não é aproveitar a vida? Aí que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você ter um bom casamento, você ter um bom carro, você não ser uma pessoa perturbada, um depressivo, nada. Isso é aproveitar a vida. É vida com Deus. Mas o mundo prega o quê? Não, aproveitar a vida é só viajar, é só ter dinheiro, só desfrutar, conhece um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. Isso aí é aproveitar a vida para o mundo. Isso aí é acabar com a vida. E ainda quando morrer, perder a salvação. Irmãos, se achegue diante de Deus. Aonde nós começamos, lá em Tiago, e também falei em Isaías 55:6, se achegue, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Aproveite essa oportunidade, fique firme na presença de Deus. Estamos terminando mais um ano, comece o ano não só com o pé direito, comece com os 2 pés no chão. Como eu disse, ninguém garante como vai ser o ano que vem. Se prepare espiritualmente, porque nós precisamos chegar até o fim. Precisamos fazer como Paulo falou, combati o bom combate, não é o mau combate, é o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé e parti. Amém?